Graça e paz do Senhor Jesus, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam gostando e aprendendo com os nossos estudos. Hoje nós estamos aqui no capítulo 40, que vai continuar a história de José. No capítulo anterior, nós vimos que ele fez a interpretação correta dos sonhos do copeiro e do padeiro, mas o copeiro, após ser liberado, esqueceu-se de José. Mas aqui diz que vai acontecer um sonho. O Faraó vai ter um sonho e dessa vez ele vai se lembrar do José. Faraó, depois de 2 anos, veja bem, o nosso irmão, o nosso José, passou 2 anos na prisão depois de ter interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, injustamente, 2 anos de injustiça, até que no final de 2 anos o Senhor permitiu que o faraó tivesse um sonho e ninguém vai conseguir interpretar esse sonho. E ele acordou, ele disse que ele teve o seguinte sonho: ele estava junto ao rio e ele viu 7 vacas que eram bem gordas, formosas, e elas pastavam no prado. Depois subiu após elas 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele acordou muito assustado. Depois ele teve um outro sonho. E dessa vez ele sonhou com 7 espigas. E as 7 espigas eram cheias, eram boas, eram bonitas. Depois disso, essas 7 espigas, ele viu 7 miúdas. Outras 7 espigas, mas eram miúdas, eram queimadas do vento oriental, que brotavam depois das gordas. As miúdas devoravam as grandes, as que eram miudinhas. E o faraó acordou desse sonho e ele ficou muito perturbado. Aí ele mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos aqueles que interpretavam sonhos, mas ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó. Então o copeiro Mor lembrou-se do seu pecado. Ele falou: dos meus pecados eu me lembro hoje. Deus fez com que ele se lembrasse de que ele havia prometido ao José que faria bondade com ele, que falaria sobre ele para o faraó, para soltá-lo, mas depois que ele foi solto, ele se esqueceu. Mas daí o próprio Deus o fez lembrar. E ele então fala para o faraó: olha, eu sei de um mancebo hebreu, no versículo 12, que ele é servo do capitão da guarda, e ele interpretou os nossos sonhos, interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, e do jeito que ele falou que aconteceria, aconteceu. Aí o faraó falou: manda buscar esse homem, eu quero conhecê-lo. E aí foram até o José, tiraram ele de lá daquela cova, mandaram ele se barbear, ficar bem bonito, colocou vestidos e apareceu na frente do faraó. E o faraó então relata a ele tudo o que ele tinha sonhado. As 7 vacas gordas, as 7 magras, as 7 espigas robustas e as 7 espigas que eram muito ruins, muito miúdas. Então o José disse: olha, quem dá a interpretação de sonhos é o Senhor. E ele há de me fazer saber o que isso significa. E ele começou. Ele disse assim: o sonho que o faraó teve é um só. Os 2 sonhos têm a mesma interpretação. Vai acontecer o seguinte: as 7 vacas que são gordas e formosas são 7 anos. E as 7 espigas, também formosas, também são 7 anos. As 7 vacas magras e feias, que saem e que sobem depois delas, também são 7 anos. E as 7 espigas miúdas queimadas ao vento oriental são 7 anos. Essa é a palavra que eu vou dizer para o faraó: vem para o Egito 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de muita fome. E esse, ele diz, o sonho duplicado 2 vezes, ele diz para o faraó, é porque Deus quer confirmar para o faraó que isso realmente vai acontecer e que o faraó tem que correr para tomar providências. Faça isso, ele diz,
Coloque governadores sobre a terra, tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, ajuntem toda a comida, construam celeiros e mais celeiros e mais celeiros por todo o Egito, para que quando vierem os 7 anos de fome, nós possamos comer dos 7 anos da fartura. E assim essa palavra pareceu boa ao faraó. Aí ele disse, por que eu vou contratar governadores se esse é o cara, se esse aí é o que sabe tudo? Ele diz, acharíamos um varão como esse aqui no Egito, em que haja o Espírito de Deus? Já que ele interpretou, já que ele é tão sabido, tão esperto, tão abençoado, vou colocar ele como meu braço direito. E ele disse para José, porque Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido e nem tão sábio como você. Você estará sobre a minha casa. Por tua boca será governado o Egito, todo o meu povo. Somente no trono eu vou ser maior do que você. Ou seja, você terá um cargo só abaixo do meu. Você vai mandar em tudo. E assim foi, né? Ele tirou o anel da sua mão. Olha que lindo, né? Colocou na mão de José. Fez com que ele vestisse vestidos de linho e colocou um colar de ouro no pescoço dele. Assim o Senhor faz com as pessoas que Ele ama, com aqueles com qual Ele estabelece um propósito. Ele muda as nossas vestes, Ele troca a nossa desonra por honra, Ele troca a nossa humilhação por exaltação. Ele mesmo abate, Ele mesmo exalta, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E assim continua. E disse o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem ti ninguém vai levantar a mão ou o pé da terra fora do Egito. E ele chamou o nome dele de José, ele mudou o nome de José para José Zafenate Paneia. E deu a ele uma esposa, a Azenate, que era filha de Pontífera, o sacerdote de On. E o José saiu por toda a terra do Egito. Sabe quantos anos ele tinha? Ele tinha apenas 30 anos e Deus já tinha mudado toda a história dele. E a terra então, como ele tinha previsto, produziu 7 anos de fartura. Todo mundo ajuntou mantimento que houve na terra do Egito, guardou nas cidades e ele disse, juntou tanto trigo que foi como a areia do mar. Imagina quanto trigo eles armazenaram. Até que cessou de contar, porque não tinha nem como contar mais quanto trigo tinha, porque não tinha nem número para contar. E ele teve 2 filhos. Aqui nós vamos ver o nascimento de Manassés e o nascimento de Efraim. Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Ou seja, Deus me deu o esquecimento de todo o sofrimento que eu tive. Isso significa Manassés. E Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, Efraim é esquecimento. E isso traz para nós crescimento, aliás. Isso nos traz uma mensagem. E você quer crescer, você tem que esquecer. É um filho e outro filho. É esquecer para crescer. Esquecer o que você passou, esquecer o que você já sofreu, esquecer o seu passado de pecado, de vida de imundície, de vida prostituída, de vida fora dos padrões de Deus, para viver uma nova vida, a vida Efraim, ou seja, a vida de crescimento nessa sua terra de aflição. E assim acabaram os 7 anos, e começaram a vir os 7 anos de fome. E sabe o que aconteceu? Todos os povos de todas as terras vizinhas vinham até o Egito para comprar o trigo, porque a fome foi grande naquela terra. Não é linda essa história aqui do José? Pois é, o copeiro se esqueceu dele, mas Deus não se esquece de ninguém. Permitiu tudo isso, permitiu o sonho do faraó, para que o copeiro se lembrasse novamente de José, porque o Senhor tinha uma intenção, exaltá-lo. E assim é na nossa vida. O Senhor, quando Ele quer nos exaltar, não dependa de ninguém. Ninguém vai se lembrar de você. O Senhor.
vai cumprir a palavra dele em nós. Amém? Amanhã nós voltamos com o 42, porque essa história é muito bonita. Amanhã os irmãos, do nosso querido José também vão vir para a terra do Egito, porque a fome tinha chegado até a terra deles. Amanhã nós continuamos. Um abraço em Cristo Jesus. Espero que você esteja aproveitando. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te faça esquecer para você crescer de Manassés para Efraim, a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço.